Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Deixa o like aí no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, também aperta o sininho aí pra receber a notificação quando tiver vídeo novo. Deixa eu falar um pouco primeiro do jogo do Internacional, que acontece mais cedo hoje. A dupla joga hoje, terça-feira, pela Libertadores, mas o Inter joga às 7h15 dentro de casa contra a Universidade Católica do Chile. E mais, independentemente de que tipo de jogador vem pra essa partida, vamos lá, né, senhores? Estreia de Libertadores da América na fase quente, na fase de grupos, o Internacional tem a obrigação de vencer. Essa obrigação que eu tô colocando é muito mais em cima do peso que o próprio Internacional tá dando para essa competição. A gente sabe que o Eduardo Cudê chegou no início do ano, que ele já teve 2 eliminatórias, jogos de ida e volta, 4 partidas de pré-Libertadores, teve algumas rodadas do Campeonato Gaúcho para tentar colocar esse esquema, essa metodologia, esse pensamento de futebol que tem o Eduardo Cudê. Mas nós temos que considerar também que por todo o movimento do torcedor, a gente tem uma perspectiva aí de público com certeza de mais de 40 mil torcedores dentro do Beira-Rio, e a importância que é você somar ponto dentro da sua casa, porque naquela cartilha ideal do futebol, principalmente Libertadores, ganha em casa, empata fora e tá tudo certo. Só que nós temos uma Libertadores diferente para o Internacional esse ano, porque é um Inter que vem com uma cobrança muito forte, é um Internacional que tem uma nova mecânica de jogo, um novo sistema de trabalho com o seu treinador, com a sua preparação física, tem jogadores novos com a camisa do Internacional, e é o Inter que tem, por exemplo, na sequência, um jogo dentro de casa, que é uma arrancada de fase de grupos, e principalmente na outra sequência já vem Grenal, na casa do adversário, na arena do Grêmio. Então, por tudo isso, qualquer ponto conquistado é muito importante. Mas essa obrigação que eu deixo muito claro, pelo menos na minha opinião, ela diz respeito, claro, à importância de se vencer dentro de casa. O Internacional vai ter que novamente transformar o Beira-Rio naquele receio pro adversário, naquele temor pro adversário, não apenas com o time dentro de campo, mas também com a presença do torcedor colorado fazendo o Beira-Rio rugir. Por que eu tô dizendo isso? Porque o time ainda é instável. O time do Internacional ainda procura uma maneira de jogar, que já ficou muito claro na convicção que tem o Eduardo Cudê de alguns nomes, mas, por exemplo, hoje o Inter não tem o seu principal jogador, que ainda é o D'Alessandro. Gostem ou não, o D'Alessandro é aquele jogador que ele estando em condições, ele joga, a tarja de capitão é dele e ele é titular do Internacional, não tem como mudar isso nesse momento, pois o D'Alessandro acaba tendo que cumprir uma suspensão, e aí essa vaga, ela tem 2 possibilidades muito fortes. Tá se falando em 3, 4 possibilidades? Não, eu tô apostando em 2 possibilidades muito fortes. Uma delas é o Marcos Guilherme, que o Eduardo Cudê costuma utilizar na função de um meia atacante, mas um meia atacante que tem mais velocidade, por exemplo, em relação ao D'Alessandro. E a outra situação muito clara, e que eu aposto que essa vai acabar acontecendo, pelo menos se eu tivesse no lugar do Eduardo Cudê, eu faria essa alteração, eu colocaria para jogar o Thiago Galhardo. Pelo rendimento, pelo momento que o Thiago Galhardo vem mostrando que tem qualidade no Internacional, o Thiago Galhardo que acaba sempre tendo um rendimento acima da média, ele tem uma regularidade excepcional toda vez que entrou no time do Internacional, apesar de não ter ainda uma sequência no time titular. Ele é um jogador que pode fazer pelo menos 3 funções, porque se precisar fazer recomposição, ele sabe fazer e sabe marcar. Se precisar se transformar ali daqui a pouco num armador, no cara da costura, no cara que faz de certa forma a parte da criação, ele também sabe fazer. E se precisar pisar na área lá para se transformar num segundo, no terceiro atacante, ele também sabe. E mais, já que o D'Alessandro vem usando, pelo menos essa frase do Eduardo Cudê, que utiliza a função do D'Alessandro como um segundo atacante, como o cara que pisa na área, nada mais justo que entre o Thiago Galhardo, que é o jogador que tem marcado gols, ele tem mais gols, por exemplo, que o Guerreiro já, nesse início de temporada. Então, se eu tivesse no lugar do Eduardo Cudê, eu apostaria na entrada do Thiago Galhardo, porque ele consegue dar uma dinâmica, ele consegue dar criação, ele consegue dar recomposição, e quando precisa ele aparece também para fazer gols com a camisa do Internacional. Tá bom? Deixa o like aí, te inscreve no canal, clica no sininho aí para receber a notificação e espalha nos grupos de WhatsApp. Deixa que eu falo, te inscreve aí no canal Alex Bagé. Abraço, vamos para a resenha na sequência.